Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertão do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, o notícia aqui, né, de hoje, né, pós-jogo, Santos com muita dificuldade venceu o Noroeste, mas não convenceu, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, né, um pouco da atuação dos jogadores, tudo, quem se destacou, né, e quem foi mal. Então vamos lá, rapaziada, e vamos ver antes disso o desempenho. Quem que vocês acham que foi bem, por exemplo? Na minha opinião, assim, o Brasão não deveria ser tão exigido como foi, principalmente no segundo tempo, porque o Santos, ele teve, o Noroeste teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, e até o Santos venceu da partida. Eu falei, agora o Santos no segundo tempo vai fazer mais um ou dois, golear o Noroeste sem dificuldade. Vamos lá, mas não sei, não tem um jogo que nós passamos paz, né? Todos os jogos do Santos esse ano foi sempre no sufoco, tanto quanto perdeu, quanto ganhou, quanto empatou. E o Brasão foi exigido demais, demais, assim, né? Um time fraco. E o Igor Vinícius foi bem, voltou a jogar bem de novo, com assistência, participação no primeiro gol, né? Zé Ivaldo praticamente foi um jogador, não comprometeu, razoável, mas o problema do Santos é sempre bola aérea, rapaziada. Bola aérea. Escobar foi um dos melhores do Santos em campo, né? Muita garra, vontade, fez o primeiro gol, e também esteve bem na defesa. E eu não sei onde tá, cadê a galera que criticou o Escobar agora, vai sumir tudo, né? Schmidt, acho que foi um abaixo. Acho que o Arão precisa voltar imediatamente. E o Santos, se o Santos conseguir classificar, vai depender de uma combinação de resultados. O Santos não. Talvez o Arão volte na sequência final junto com o Neymar. Então o time do Santos vai mudar muito com a volta dos dois. Bom tempo, foram destaques com certeza, né? Bom lançamento para o Igor Vinícius e o gol do Rony. Muito participativo em campo. Não sei porque o Bom Tempo nem estava jogando, rapaziada. Todo mundo questiona isso, né? E o Barreal abaixo, até porque ainda se machucou, então o Roleze entrou no lugar dele, né? E como sempre, seus altos e baixos, né? Altos e baixos, participação de bons lances, né? Miguelito, estou gostando muito do Miguelito, né? Muito participativo, tem muita visão de jogo, chama muita responsabilidade, inclusive tá jogando muito mais bola que o Roleze, tá? E é jogador da casa, como falei pra vocês, é joia da casa, né? Natson é a joia, mas pouco jogou. Rony, um dos melhores em campo, né? E como sempre o Rony, né, fez o gol, primeiro gol com a camisa do Santos, e a sua entrega, né? Entrega raça, vontade, tem hora que ele vai correr com a bola sai para tiro de meta, a bola corre mais que ele, tem hora que ele vai dar um cruzamento e cruza para fora, mas não falta entrega pro Rony. Isso daí é indiscutível, né? E para quem viu jogar no Palmeiras também nós vimos a mesma coisa, né? Tá sendo um pouco participativo, até porque o Santos não jogou bem no segundo tempo, né? E Gabigol, partida apagada. Muito mal, esteve impedido algumas vezes e quando marcou o gol, o lance foi anulado, né? O Lautaro não foi bem no duelo contra os defensores do Noroeste, né? Voivoda montou um time com meio de campo mais construtivo e com propósito, né? O que foi um acerto. Ainda só para consertar o problema da bola aérea. Isso é um problema há muito tempo. Ano passado com Caixinha, Cleber Xavier foi a mesma coisa, rapaziada. O Santos não melhora sua jogada aérea, tanto ofensivamente como defensivamente, né? Porque se nós vamos olhar aqui, ó, Noroeste e Santos. Estatísticas. Ó, escanteios, o Santos teve 5, nenhum com perigos. O Noroeste teve 6, uns 2 com perigo, pelo menos. 2, 3 com perigo. O Santos teve 71% de bola. E o goleiro do Noroeste fez praticamente nenhuma defesa difícil. Entendeu? Isso é complicado, rapaziada. E para nós também fecharmos aqui, vamos falar um pouco sobre a tabela. Então, a tabela, o Santos não cai mais, mas assim, o Velo Clube Bragantino, que foi 1-1, não sei o que, então o Velo Clube pode chegar. Não, o Velo Clube já não passa mais o Santos, porque ele poderia ter vencido hoje 7 pontos, né? Ele poderia ter chegado a 7 pontos, mas empatou. Primavera e Noroeste, rapaziada, última rodada. Um mata o outro. Por isso que não tem como o Santos cair, mesmo se o Velo Clube tivesse ganhado, passado os dois. Então, mas o primeiro rebaixamento tem 7, o Santos tem 9, o Santos, dependendo da combinação, cai. Não cairia porque Noroeste e Primavera um vai matar o outro. Então, o Santos não vai cair, mas o Velo Clube, que é o último jogo da rodada, o Velo Clube, para se salvar, precisa vencer o Santos na Vila Belmiro e depender do Primavera e Noroeste, um dos dois perder. Beleza? Então não vai ser um jogo fácil para o Santos. Não vai ser um jogo fácil para o Santos, tá? Então é isso, rapaziada. Então o Mirassol perdeu, que poderia ter passado o Santos, mas não passou. Capivariano ultrapassa o Santos e com grande chance de classificação. Então o Capivariano joga com o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Isso é bom, rapaziada, porque um mata o outro também. Essa vaga aqui pode ser do Santos, tá? Pode ser do Santos. Porque se o Capivariano empatar
os dois empatarem aqui, o Santos venceu o Velo Clube, o Santos passa os dois e assume a oitava colocação, tá? Guarani tem o Palmeiras em Barueri. Se o Santos vencer, o Santos passa o Guarani. O Santos passa pelo menos dois se ele vencer. Se o Santos vencer, ele passa o Guarani, passa o Botafogo ou o Capivariano, ou os dois. Então o Santos já pegaria a oitava colocação. Né? Então é isso, rapaziada. Então o Santos precisa vencer e torcer para resultados. Mas não são resultados difíceis. Acho que o São Paulo, mais que o São Paulo está em oitavo lugar, tudo, o São Paulo acho que vai vencer a Ponte. A Ponte já está rebaixada, fez uma campanha com crise, tudo gigantesca lá, já entrou praticamente rebaixado e realmente rebaixou. E vai vencer o seu jogo e vai chegar a 13 pontos, né? Então o Santos provavelmente vai ficar em oitavo lugar, vai pegar o Novo Horizontino ali ou o Palmeiras, vai depender dos resultados aí como vai ser. E mata-mata é outra história, rapaziada, é outro campeonato, é outra coisa, né? Tudo. Então o Santos tem sim chance de classificação. Então o rebaixamento acabou, rapaziada. Deu aqui seu sustinho. A gente ficou uma semana aí preocupado, tudo. Putz, o Santos pode cair, se perder pro Noroeste, não tá ganhando de ninguém. Se o Velo Clube venceu, o Santos pode... Não. O Santos venceu, o Velo Clube não venceu. Então o Santos não tem mais como rebaixar. O Santos agora sonha com classificação. Beleza? Então, por enquanto, as notícias foram essas, tá? Curta e se inscreva no canal Tático News. E não se esqueça, rapaziada. Eu sei que a gente fica bravo, o desempenho foi ruim e tudo, mas vencemos. Depois de 7 jogos... Não dá pra vir depois de 7 jogos e sair goleando, metendo 10-0 aí. O time falta confiança, faltam jogadores chamar responsabilidades, falta um Neymar em campo para os jogadores jogarem mais soltos. E ano passado ainda ouvi babacas idiotas falando que com o Neymar ou não, o Santos teria ficado na Série A. Não teria ficado, o Santos teria caído. Ah, mas era Juventude, era Esporte... Era Cruzeiro, o Santos não venceria todos aqueles jogos se o Neymar não estivesse. O Santos está vencendo os times de Série A2, time do Campeonato Paulista, sem o Neymar. Imagine da Série A. O Juventude é melhor que o Noroeste. Né? Juventude é melhor que Guarani, é melhor que Portuguesa. E o Santos, o Santos não teria vencido. Não teria vencido, como não venceu esses times. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então esse é o ponto. O Santos teria caído para a Série B se não tivesse Neymar. E no Paulista é a mesma coisa, o Santos está sofrendo porque o Neymar não tivesse. Quantos pontos vocês acham que o Santos teria se o Neymar estivesse atuando desde o começo da temporada? O Santos teria ganhado o Guarani, o Santos talvez teria ganhado um clássico, o Santos poderia estar pelo menos ali com seus 13, 14 pontos. Poderia ter vencido o Bragantino lá na Itaquera. Mas não dá, rapaziada, não dá. O Santos poderia ter vencido São Paulo. Mas não, sem o Neymar, o time ninguém chama a responsabilidade. Entendeu? Quem eu vejo chamar é o Miguelito, que ele não é jovem, mas não tem nome. O Arão, quando esteve em campo, mas agora tá fora por causa do cálculo renal, da cirurgia que ele fez. E o Santos, voltando pro mata-mata, rapaziada, tem Neymar, tem Arão. Já muda muito, porque o Arão dá sustância no sistema defensivo. Pode ir, o Santos não tomava gol com o Arão. O Santos tomava pouquíssimos gols depois que o Arão se firmou no time. O Santos tomou gol em todos os jogos. Tirando o 0x0 com o Bragantino, o Santos tomou gol em todos os jogos. Porque o Arão tá atuando. Beleza, rapaziada? Mas vamos confiar. Sei que é difícil. Atlético Paranaense quinta-feira, Campeonato Brasileiro. Vamos ver como vai ser o desempenho do Santos. Campo sintético, o Neymar não joga. Vai ser esse time que viu hoje, talvez com desfalques, porque o Barreal sentiu. E vão ter que torcer. Beleza, rapaziada? Obrigado e até o próximo vídeo.